Medidas protetivas de afastamento do lar. O que fazer? Sou Júlio Concoves e sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. No vídeo de hoje temos a missão de abordar sobre essa restrição, que é a medida protetiva de afastamento do lar. Sem sombra de dúvida, a pior restrição imposta, prevista lá na Lei Maria da Penha. É a pior porque, de fato, o homem ali é obrigado a sair do seu próprio lar. O lar que ele comprou, está pagando. Então, essa restrição, ela sem sombra de dúvida, disparadamente, a pior restrição, que inspira muitos cuidados. Então, você, homem, que foi intimado aí de medidas protetivas que te afastaram do seu próprio lar, tenha muito cuidado, esse vídeo é para você. E aqui eu vou falar um pouco sobre as providências. Primeira questão é que uma crítica que eu formulo é que geralmente as medidas protetivas elas são aplicadas com base na palavra da mulher que se diz vítima. Então, nesse caso da medida protetiva de afastamento, veja que há uma consequência, que é o afastamento, uma consequência tão grave, e a partir da declaração unilateral de uma mulher que se diz vítima. Então, olha o poder que a palavra de uma mulher foi alçada. Então, a vítima hoje, a mulher que se diz vítima de violência doméstica, ela tem o poder, com a sua declaração, de tirar o seu companheiro imediatamente de casa. Essa é uma crítica que eu faço porque o direito à moradia, à propriedade, aos seus atributos, é um direito fundamental, um direito constitucional, um direito humano também, perfeito? Então, como que a palavra de uma mulher que se diz vítima teria força suficiente para retirar esse homem de dentro do lar? Eu entendo, por outro lado, que a jurisprudência foi construída em cima de uma tese muito questionada, que é o seguinte, que a violência doméstica, ela geralmente é praticada em quatro paredes, longe dos olhos de testemunhas, razão pela qual se alçou a palavra da vítima a um patamar quase que supremo, religioso. Então a palavra da vítima, nesse momento inicial, ela é capaz de embasar uma liminar concessivas de medidas protetivas de afastamento do lar. Ocorre que, analisando melhor a questão, nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Isso é um ponto importante. O que eu quero dizer com isso? Que uma vítima que diz geralmente que foi violentada, que foi vítima de violência doméstica por toda a vida, durante todo o casamento, e não reúne uma prova sequer dessa violência. Uma mulher, por exemplo, da metrópole, que tem acesso a smartphones, a tecnologia, e que com essa tecnologia a mulher, geralmente essa vítima, ela começa a gravar tudo. Quando ela vai ao cinema, ela vai ao restaurante, ela grava tudo. Ela grava o prato que é bonito, ela grava a festa, grava a viagem, ela tem amplo acesso à informação. Só que ela diz que viveu debaixo de um relacionamento abusivo todo o seu casamento. E não apresentou sequer um registro dessas violências que ela alega ter sofrido. E com base depois no rompimento, há um atrito, e ela acaba ali dizendo que foi vítima de violência doméstica há muitos anos e que razão pela qual ela se sente temerosa e pede medidas protetivas de afastamento do lar contra o companheiro. E essa medida geralmente é concedida com base na sua versão. A questão toda hoje as pessoas que têm acesso fácil aos smartphones têm facilidade de registrar todos os acontecimentos, né? Ela alega que foi vítima de violência constante e sequer apresentou um registro. Essa versão não me parece ser verossímil, a ponto de autorizar uma providência tão enérgica, tão desproporcional e grave, que é o afastamento do lar. Essa é a nossa crítica, que devemos começar a entender que de fato a mulher merece extrema proteção. Vivemos numa sociedade assim, machista, isso é incontroverso. Agora, em nome disso, dessa reparação, nós não podemos simplesmente guindar a palavra de uma mulher que se diz vítima e tornar essa verdade quase que absoluta, a ponto de só com base nessa versão afastar o homem do próprio lar. Isso me parece exagerado,
desproporcional e afeta direitos fundamentais e direitos humanos do homem que recebe essa intimação. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o homem que recebe essa intimação, ele deve realmente cumprir a ordem judicial. Jamais a descumpra sob pena de ir preso preventivamente e de responder ao crime de descumprimento de medidas protetivas que estão lá previstos no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Jamais tente voltar para casa só porque a polícia foi embora. Isso só prejudica a sua defesa. Segundo ponto, contrate um especialista na defesa do homem na Lei Maria da Penha. De fato, isso facilitará muito a sua defesa. E outro ponto importante que eu venho aqui falando nos vídeos dessa semana é que a defesa deve ser imediata. Então, o homem que recebe a intimação das medidas protetivas de afastamento do lar, além de realizar a sua defesa no âmbito das medidas protetivas, ele deve sim propor imediatamente uma ação de divórcio ou de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, para poder vender esse imóvel que ficou, do qual ele foi obrigado a se retirar. Falo isso porque o STJ fixou um entendimento segundo o qual o homem que recebe medidas protetivas de afastamento do lar não poderá cobrar aluguel proporcional ao uso integral do imóvel pela vítima. Então não adianta ingressar com ação de cobrança de aluguel proporcional, que o homem que foi intimado, que tem medidas protetivas de afastamento, não faz jus ao recebimento de aluguel proporcional, perfeito? Essa é a razão de você contratar um advogado especializado. Tem muito aventureiro que desconhece essa interpretação e acaba ingressando com ação de aluguel proporcional, e isso acaba sendo fadado e só gastou tempo e dinheiro. O que eu sugiro é que a ação de divórcio acumulada com partilha de bens seja para vender logo esse imóvel e você, homem intimado, receber a sua metade do que corresponde a esse imóvel. Dessa forma você acaba minimizando os seus problemas. E não se esqueça de se defender também nos autos das medidas protetivas, perfeito? Então, pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, dê o seu like, compartilhe ele, se inscreva também no nosso canal, isso é muito importante para oferecermos informação de utilidade pública. E lembrem-se, respeitem as mulheres.